Olá, o Senado Notícias Revista está no ar. Você confere agora notícias que foram destaque nos últimos dias aqui no Senado. O plenário virtual do Senado aprovou o projeto que pretende compensar consumidores de energia do Amapá que tiveram o suprimento de energia interrompido por conta do incêndio em transformadores. Tudo começou com um incêndio no dia 3 de novembro, que destruiu transformadores que levavam energia à maior parte da população do estado do Amapá. Foram 4 dias no escuro e até hoje, 17 dias depois, o estado sofre com oscilações de energia. Os transtornos para os moradores são enormes. Eletrodomésticos queimados, falta de água, de internet, calor excessivo, perdas de alimentos e problemas de saúde. Por isso, o projeto quer compensar consumidores residenciais, industriais e comerciais que tiveram o suprimento de energia interrompido. A crise energética que perpassa o estado do Amapá é absolutamente grave e com consequências danosas e imensuráveis à população. Neste sentido, urge a necessidade de garantir aos consumidores, no mínimo, o crédito equivalente ao valor cobrado na fatura mensal até o restabelecimento total da prestação de serviço de energia. Poucos brasileiros, presidente, sabem o drama que nós, todos amapaenses que estamos aqui, estão vivendo. Eu vi nesses dias comerciantes desesperados, os mais pobres deprimidos. Nós vivemos aqui uma crise que eu nunca vi o povo da minha terra estar sofrendo. Esse projeto, ele expressa a solidariedade do parlamento brasileiro com o sofrimento, com os prejuízos, com os danos que foram ocasionados por ocasião, em decorrência, melhor dizendo, do episódio do apagão que se abateu sobre o estado do Amapá. Os senadores também aprovaram um projeto que facilita o acesso ao crédito, buscando amenizar o impacto da pandemia na economia. O texto dispensa a exigência de uma série de documentos na hora da contratação ou renegociação de empréstimos por empresas ou pessoas físicas junto aos bancos públicos. Foi aprovado ainda projeto que permite o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para a ampliação da banda larga em escolas públicas, e outro que isenta de taxas e contribuições os sistemas tecnológicos que compõem a chamada Internet das Coisas. Objetos estão conectados à internet, fazendo comunicação entre si e com os usuários por meio de sensores inteligentes e softwares capazes de transmitir dados. A internet das coisas deverá ser ainda mais impactante para a economia do que foi a introdução da telefonia móvel celular, que se transformou a maneira como as pessoas se comunicam diariamente. A tendência é de que em cada residência haja diversos desses equipamentos, dezenas, talvez centenas delas. Por essa razão, manter o atual modelo de tributação para o sistema de máquina a máquina torna-se extremamente oneroso e inviabiliza o desenvolvimento dessa tecnologia. Também foi aprovada uma medida provisória que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a prorrogar até 28 de julho de 2023, 27 contratos de pessoal para atender necessidades do órgão. Os senadores aprovaram a terceira fase do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, e a destinação de recursos a estados e municípios para compensar perdas da Lei Candir. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, foi criado em maio deste ano. O objetivo é oferecer empréstimos especiais para os pequenos negócios que foram afetados pela pandemia do coronavírus. Na terceira fase do programa foram mantidas as regras que já estavam valendo. O texto inicial permitia que os bancos emprestassem mais dinheiro com taxa de juros mais alta. Qual é a mudança de posição que eu coloco para análise dos colegas? Vamos continuar com 10 bi, sem alavancagem nenhuma, com os mesmos moldes da primeira e da segunda tranche, que é Selic mais 1,5, 36 meses, 6 de carência, 30% do faturamento, mas só os 10 bi com alavancagem de 1 para 1,25.
O ano que vem a gente estuda uma outra forma com crédito ordinário, que a gente sabe que não será fácil, mas manter como estava, porque não está justificando aumentar os juros para um período tão curto. Eu fiz essa proposição para mais, alterando a taxa de juros, enfim, porque se pudesse ser transpassado a linha de crédito como recurso extraordinário, enfim. Mas está dentro do decreto da pandemia. Então, eu acho razoável, acho muito razoável a gente não perder tempo, aprovar aos mesmos moldes de Selic mais 1,25, esses outros 10 bi, se somando aos 32 bi que já foram aportados lá, né, com a aprovação de todos nós. Também foi aprovada a transferência de mais de 65 bilhões de reais da União para estados e municípios. O dinheiro é para compensar as perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir, criada em 1996 para incentivar as exportações. A lei isentou alguns produtos de impostos estaduais e municipais. Com isso, governadores e prefeitos viram a arrecadação diminuir. O valor não é um valor adequado, não chega perto das perdas, mas é razoável, resolve esse passivo, afasta a judicialização desse tema e conforta especialmente as administrações e o próprio governo federal e dá aquilo que hoje o Brasil tanto precisa, que é a segurança jurídica nesse tema. Qual foi o pomo da discórdia, que é o objeto das destaques, apresentados pelo MDB, pelo PT, pelo PSDB, pelo PDT, pela Rede, pela Cidadania. O texto do artigo 7º, que seria a extinção do Fundo Social para que os recursos lá destinados da exploração do pré-sal fossem destinados ao pagamento desses encargos de 62 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. Eu estou acolhendo todos esses destaques e retirando do texto o artigo 7º, ou seja, mantendo no mundo jurídico o Fundo Social, no caso da lei complementar que trata da homologação do acordo da Lei Candir. Os senadores aprovaram ainda um projeto que prevê a ajuda de 4 bilhões ao setor de transporte público de passageiros. O dinheiro também vai ser usado para reequilibrar os contratos impactados pela crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. Os dados são controversos e dependem das regiões e do período em que foram coletados. Com um número cada vez maior de pessoas em circulação, os especialistas advertem para o risco de uma segunda onda do coronavírus no Brasil. Após um período de liberação das atividades e reabertura das fronteiras internas, a Europa acusa os efeitos do relaxamento. Vários países registram um aumento do número de casos da Covid-19 e adotam novamente o lockdown como alternativa para conter a pandemia. Enquanto isso, no Brasil, a vida parece voltar ao antigo normal, inclusive nos aeroportos e aviões, onde o distanciamento é muito menor que o recomendável. Dados da segunda semana de novembro revelam um aumento de 40% na média móvel, alcançando 513 mortes. A média móvel é um recurso que permite calcular com maior grau de precisão se o número de casos e mortes da pandemia está aumentando, diminuindo ou se estabilizando. Ela é o resultado da soma das ocorrências registradas nos 7 dias anteriores, dividida por 7. Como o número de casos e de mortes pode sofrer uma grande variação dia a dia, a média móvel serve para dar uma situação mais real, traduz com mais fidelidade a situação da pandemia. Muitos especialistas preveem a chegada da segunda onda como inevitável. Enquanto a vacina não chega, as medidas de higiene, o uso de máscaras e o distanciamento social continuam valendo. Exemplo preferido dos que são contra o isolamento, a Suécia agora reduz de 300 para 8 o número máximo de pessoas reunidas. O primeiro-ministro foi taxativo. Não vá a academias, não vá a bibliotecas, não organize jantares. Cancele. Nos assusta muito essa segunda onda que está ocorrendo na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Nós tivemos aqui uma aglomeração intensa em função das eleições municipais e não vai causar nenhuma surpresa se essa segunda onda acontecer aqui no Brasil. Falarmos de segunda onda no Brasil não é um termo realmente
formalmente aplicável. Então, o que nós poderíamos chamar mais adequadamente seria uma recrudescência ou um repique dessa onda pandêmica e que tem todos os componentes disponíveis. Há uma alta circulação viral, um número muito importante, um número enorme de pessoas suscetíveis, em torno de 80% das pessoas. Você junta isso com um aumento intenso da mobilização das pessoas, que promove contato entre elas, aglomerações e ausência de um distanciamento adequado, ausência de uso de máscara de forma universal o tempo inteiro, ausência da compreensão de que as aglomerações não podem ser permitidas, se adentrar em locais fechados por mais tempo do que necessário, temos todos os componentes para que essa recrudescência se instale como um fato absoluto e inexorável. O quadro econômico do país está fragilizado e reforça a demanda por ações do governo para amenizar os efeitos da crise sobre a renda e o emprego. A avaliação está no relatório de acompanhamento fiscal de novembro da Instituição Fiscal Independente do Senado. As incertezas ainda são grandes, principalmente por causa de uma eventual segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Mas a Instituição Fiscal Independente do Senado projeta 3 cenários econômicos no Brasil para o ano que vem. Então, o cenário pessimista tem uma dívida mais elevada, o cenário base tem uma dívida moderada, ainda que seja também uma trajetória de crescimento, e no cenário otimista a estabilização já aconteceria mais cedo. O relatório de acompanhamento destaca o papel das ações governamentais na área social. O peso dos estímulos fiscais, do auxílio emergencial, das transferências, os gastos que foram realizados até agora no chamado orçamento de guerra representam quase 500 bilhões de reais. E daí se coloca também a discussão a respeito da retirada desses estímulos, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista da recuperação da economia no ano que vem. A projeção moderada traz uma queda no Produto Interno Bruto neste ano de 5%. A expectativa da IFE é que o PIB cresça 2,8% no ano que vem, e depois tem aí uma projeção para o médio prazo, até 2030, que seria de 2,3%, o crescimento médio anual do PIB, com uma taxa real de juros de 3% ao ano. Os especialistas da IFE ainda projetam uma deterioração do mercado de trabalho. Pelos estudos, a população empregada deve apresentar uma queda de 8,8% até o fim deste ano e depois uma leve recuperada de quase 2% no ano que vem. Significa que muita gente vai ficar a descoberto em termos de emprego e ou benefícios sociais. Daí a importância, claro que é preciso ter a fonte de financiamento, o cálculo de quanto vai custar e o público-alvo, mas dessas discussões a respeito dos programas que eventualmente vão ser criados para a partir do ano que vem, dando continuidade ao chamado auxílio emergencial. Para os diretores da instituição, existem 3 principais desafios para 2021: a gestão da dívida pública, a organização do orçamento e a sustentabilidade das contas do governo aos agentes econômicos. Como fazer isso? Isso é o governo e a sociedade que vão decidir, né? Existe aí as opções disponíveis, controle de gastos, eventualmente se decide também por aumentar a receita. Vale destacar as propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso Nacional, a PEC 186, 187, 188 e a 423 de 2018 que está na Câmara. Elas são PECs que têm propostas bastante interessantes, ainda que têm que ser aperfeiçoadas, destinadas ao melhor controle da despesa obrigatória. Seria possível, numa tacada só, ajudar nos 3 desafios. Nesta sexta-feira, 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra. Um projeto em discussão no Senado estabelece feriado nacional nessa data, que para muitos é mais importante que o 13 de maio, dia da abolição da escravatura. É o 20 de novembro que nos representa.
é a data em que nós podemos gritar pela nossa resistência, pela nossa existência, pela nossa resiliência. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Você sabe por que essa data foi escolhida para simbolizar a luta contra o racismo? Foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. O líder do Quilombo dos Palmares é considerado o símbolo maior da luta contra a escravidão, pela liberdade, um símbolo da resistência negra. Dia 20 veio para fortalecer em nossas memórias esse período secular tão nefasto que não podemos esquecer e jamais repetir. Indígenas escravizados, povos africanos sequestrados e escravizados, crianças, mulheres e homens escravizados. Por mais de 12 milhões e meio de africanos sequestrados e mais de 2 milhões de indígenas mortos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A data homenageia e reconhece a importância dos descendentes africanos na construção da sociedade brasileira. É uma forma de lembrar o que o povo negro passou para ter seus direitos respeitados. E também um convite à reflexão. Você acha que ainda existe racismo no Brasil? Como é a situação hoje da população negra e parda? Infelizmente, nos deparamos com os números que estão aí. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Em 24 horas, 13 mulheres são mortas e a maioria delas são negras. E por que o Dia da Consciência Negra não é 13 de maio, data oficial da abolição da escravatura? Nos anos 70, representantes de movimentos contra o racismo consideraram a Lei Áurea uma falsa liberdade, porque depois de libertos, os negros não tiveram qualquer assistência para recomeçar a vida. Por isso, a data escolhida foi 20 de novembro, uma homenagem à luta de Zumbi dos Palmares. A proposta surgiu das inquietações do poeta negro Oliveira Silveira e do Grupo Palmares na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1971. Por força de uma sofisticada rede negra de ativismo antirracista, essa ideia ganhou corações e mentes em todo o país nas décadas seguintes. As muitas ações que foram desenvolvidas para se chegar a essa conquista nos permitem enxergar como o movimento negro se reafirmou como sujeito da história desse país, sobretudo no processo de reconstrução da democracia brasileira nas últimas décadas. Uma oportunidade de refletirmos sobre o que temos feito com a nossa juventude preta, periférica, o que temos feito com os nossos jovens, o que temos feito com as nossas mulheres, o que temos feito com a nossa esperança e tomar uma nova atitude, fazer novas escolhas, refletir sobre o passado e planejar o futuro. É uma data revolucionária para nós negros brasileiros. Significa a continuidade de nossas lutas em defesa da vida, em defesa do SUS, que implemente programas voltados para a população negra. O Dia Nacional da Consciência Negra foi criado em 2003. É considerado feriado em 5 estados e cerca de 1.000 municípios, mas não no país como um todo. Hoje tramita no Senado um projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues para que a data seja feriado nacional. Já tem parecer favorável do relator, senador Paulo Paim. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. 20 de novembro, uma oportunidade de definirmos que país queremos ser, se país mais fraterno, se um país mais igual, se um país onde a diversidade de fato tem possibilidade e abraçarmos essa possibilidade como um projeto de nação. 20 de novembro, Brasil, somos nós. Todo final de semana tem programa Ecosenado na nossa programação, espaço para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Na coluna Momento Eco de hoje, o jornalista César Mendes, editor do programa, apresenta alguns destaques da edição de novembro do Ecosenado. Vamos conferir. Você sabia que milhões de pássaros morrem todos os anos por colidirem com estruturas de vidro? Estruturas que podem ser desde a fachada de edifícios até janelas ou mesmo muros. Esse é um problema ainda pouco conhecido no Brasil, mas que já começa a ser tratado com mais atenção.
Na edição de novembro do Ecosenado, nós mostramos para vocês que existem várias soluções para isso, já adotadas em outros países. Ela é uma película de vinil adesiva, transparente, que quando a gente aplica sobre o vidro, com os desenhos impressos, com o intervalo correto e o tamanho mínimo correto, evitem até 98% o choque das águas contra a superfície de vidro. Essa ideia, ela surgiu em função de um problema que eu passei com choque de pássaros contra vidros no meu escritório. Eu tinha um escritório voltado para uma área verde aqui em Florianópolis. E durante a primeira primavera nesse local de trabalho, os pássaros começaram a se espatifar nos vidros. E é uma coisa muito chocante para a gente estar trabalhando e ver aquele pássaro morrendo, né? Vários pássaros por dia. Aqui em Brasília, é unânime que a PGR é o centro das colisões. É o prédio que mais mata passarinho em Brasília, é a PGR, que fica ali na L4 Sul. Nós temos outros prédios, por exemplo, na Asa Norte, que ficam de frente para o Parque Olhos d'Água, que também é outro vilão. Tá? Então ele tem sido algoz de várias espécies de pássaros que se chocam naquelas vidraças. Esse filme, produzido de forma independente por um professor de biologia no interior de São Paulo e divulgado nas redes sociais esse ano, mostra que o problema já desperta atenção em nosso país. O ator de TV Paulo Betti, por exemplo, participou do filme sem cobrar cachê. Essa situação vem se agravando drasticamente aqui no Brasil com o aumento do uso de painéis de vidro nas cidades, nos sítios e nas chácaras. Mas sabia que você pode fazer parte da solução desse problema? Na cidade de Manaus, no Amazonas, nós encontramos ainda com o biólogo Reinier Omena Júnior. Ele trabalha há muitos anos como guia turístico, acompanhando observadores de aves pela floresta amazônica. E ele está tentando sistematizar tudo que existe em nosso país relacionado com esse assunto, o dos pássaros que se chocam com estruturas de vidro. Há cerca de 2 meses, o Reinier organizou um grupo reunindo várias pessoas interessadas nesse assunto. A ideia é formular um projeto de lei que regulamente essa questão, impedindo que esse problema continue a acontecer no Brasil. Nós formamos esse grupo, hoje tem 23 pessoas. Nesse grupo tem pessoas das instituições ambientais estaduais, municipais, tem pesquisadores de diversas universidades públicas e privadas também. E aí tem ONGs, tem pessoas que são interessadas no tema, que não tem, vamos dizer assim, nenhuma, vamos dizer, formação específica na área, mas que estão engajadas em encontrar uma solução para resolver o problema. Ainda na edição de novembro do Ecosenado, você vai ver que os próprios insetos podem ser empregados no combate às pragas que atacam a agricultura, dispensando assim o uso de agrotóxicos. A Escola de Agricultura Luiz Queiroz da USP inaugurou um centro de pesquisas que pretende transformar insetos, fungos, bactérias e até vírus em aliados da agricultura. A técnica vai reduzir enormemente o impacto ambiental das lavouras, oferecer mais alimentos para a população e pode chegar ao mercado já no ano que vem. O programa Ecosenado vai ao ar aos sábados e domingos, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Tchau, até a próxima. Agora, quem quer conhecer o Senado tem mais uma alternativa, a visita virtual guiada. Você tem vontade de conhecer as dependências do Senado Federal? A visita virtual guiada pode te proporcionar isso sem você sair de casa. Olá, amigas e amigos! Sejam bem-vindos à nossa visita remota e interativa ao Senado Federal. Eu sou Milena e trabalho na Secretaria de Relações Públicas. O Senado Federal já realizava a visita virtual desde março deste ano, mas a novidade é a possibilidade de interação com o público. Agora, ao invés de interagir apenas com um monitor, o público pode interagir com outras pessoas da nossa equipe, fazendo perguntas pelo chat a qualquer momento. A visita virtual guiada, que pode continuar depois do fim da pandemia, é uma opção para quem não mora em Brasília e quer conhecer o Congresso Nacional. Oséias aqui da Bahia. Estive em Brasília uma passagem muito rápida, só mesmo para fazer um concurso, e acabei passando aí próximo, né?
Não foi uma visita, foi só uma olhada mesmo, então estou muito curioso. O visitante pode conhecer os salões e as obras de arte do Senado. Virando então um pouquinho, nós temos a sede do nosso Poder Legislativo, que tem um sistema bicameral que abriga duas casas, sendo uma delas a Câmara dos Deputados e a outra do Senado Federal. Então, o Salão Azul, pessoal, é a área comum do Senado Federal, enquanto que o Salão Verde é a área comum da Câmara dos Deputados. Pessoal, seguindo aqui para o Salão Azul, nós temos a Praça das Bandeiras, no meio a bandeira do Brasil, um pouco mais alta do que as outras, e seguindo alternadamente por data de criação a bandeira dos estados. Construídos em 1867, esses móveis foram feitos no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na época imperial. Eles foram utilizados até 1960, até a vinda do parlamento aqui para Brasília. Esse painel, pessoal, ele é do Atos Vulcão. O Atos Vulcão é um artista muito presente aqui no Congresso Nacional, ele tem diversas obras aqui. Quem já teve a oportunidade de ver alguma sessão, tanto presencial quanto na televisão, viu que os senadores aqui nesse plenário e os deputados lá no plenário da Câmara vão até as tribunas para proferirem seus discursos. Aqui à frente, nós temos esses desenhos no carpete. Os desenhos no carpete, eles são feitos por um funcionário da limpeza do Senado Federal. As visitas ocorrem todas as quintas-feiras, às 10 horas em inglês e às 15 horas em português. Para que você possa agendar sua visita, basta entrar no site congressonacional.leg.br/visite e procurar pela aba Avisos, clicando em Visitas Virtuais. Até mais, tchau, tchau! Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.